Davi, você acredita que ainda é possível fazer alguma coisa? Eu recebi essa pergunta ontem e hoje aparece essa matéria que foi a dica do nosso querido irmão Rogério Lima, sempre aqui conosco, sempre fazendo grandes comentários e mandando grandes dicas aqui para o canal. Um abraço forte para o nosso irmão Rogério Lima. E a pergunta dele eu sei que sempre se passa na nossa cabeça, porque ter esperança, meus irmãos, é o que nos mantém vivos. Porém, essa matéria é um belo exemplo de um problema que poderia ser resolvido rapidamente, nunca será, e você vai entender melhor. Você sabe que a inteligência artificial ela chegou para ficar mesmo. Ela veio para substituir toda a mão de obra barata. Começou com os atendentes, muitas pessoas não gostavam, né? Até porque, querendo ou não, por mais que esteja sendo pago, do outro lado tinha um ser humano que tinha estresse, que às vezes estava mal-humorado e etc, etc. Então, quando o sistema passou a ser automático, você ser atendido por uma voz, muitas pessoas gostaram, afinal de contas, né, ela não tem que aguentar outro ser humano. E assim vai seguir-se em outros mercados, já está seguindo em outros mercados, né? Acho que o próximo alvo é o fast food. Essa coisa de que caiu um cabelo aqui na minha batata frita, caiu um cabelo aqui no meu sanduíche, isso vai acabar de vez, porque as próprias máquinas vão preparar essa comida e vão atender as pessoas. Já tem as primeiras sendo criadas, isso vai baratear o produto, obviamente, são menos despesas, as máquinas você compra uma vez ali e fica só na manutenção, né? Enquanto o ser humano não, tem plano de saúde, tem os direitos, etc, etc. Então é uma coisa que vem para ficar, e você vê cada vez mais isso em todas as áreas. Você vai no shopping também, a cancela é automática. Se voltar aí 10, 20 anos, você vai ver que tinha ali uma pessoa que apertava o botãozinho para subir e descer. Então é a modernidade. O mercado diz que isso é uma bobagem se preocupar com isso, porque como a história prova, fecha-se uma porta e abre-se outras. A tecnologia acaba gerando outros empregos ou subempregos, que é aí o meu ponto, né? Eu não sou tão otimista assim achar que vai gerar empregos, porque se você tem ali uma demanda necessária, né, onde trabalha 100 pessoas e você cria outros empregos, mas que só precisa de 10, onde ficam os outros 90? Bom, os outros 90 ficam se aglomerando em outras profissões que ainda tem, em outros trabalhos que já estão super faturados. É esse o problema. Então você pega o Brasil mesmo, aqui, né? Você vê o quê? Uma mão de obra desvalorizada o máximo possível. Por quê? Porque tudo que você vai fazer já tem muita gente fazendo. Esse é o grande problema. Então acreditar que com toda essa modernidade, tecnologia que vai vir aí, o mundo pode se manter com o número populacional que tem hoje, 8 bilhões de pessoas, pode esquecer, meu irmão. Nós já estamos caminhando aí para 9 bilhões, né? Segundo o relatório aí dos poderosos, vai demorar 15 anos para chegar a esse número. Então alguma coisa precisa ser feita. Se eles dizem agora que precisa diminuir o carbono, você sabe que o carbono somos nós. Mas o povo, meu irmão, não entende isso. Por exemplo, nós não somos dubladores, por que vamos nos preocupar com quem dubla? Você vai entender a minha resposta sobre a primeira pergunta que iniciou esse vídeo. Ainda existe possibilidade de fazer alguma coisa? Veja essa matéria. Por que dubladores brasileiros protestam por regulamentação da inteligência artificial? Uma matéria de 22/1/2024. Dubladores brasileiros criaram um movimento para pedir a regulamentação do uso da inteligência artificial em filmes, séries, jogos de videogame e outras produções audiovisuais. A preocupação do setor é que artistas humanos sejam substituídos por sistemas capazes de imitar vozes reais a partir de padrões vocais identificados em registros disponíveis na internet. Um relatório da Universidade de Oxford, publicado em 2013, inclui os dubladores entre profissionais colocados em risco pelo avanço da tecnologia. Vamos dar uma paradinha aqui. Eu até imagino, se eu fosse o sistema, o que é que eu ia propor, né? Por exemplo, vamos pegar o dublador de Goku aí, todo mundo gosta dele, né? O Wendell Bezerra, inclusive ele tem um grande canal aqui no YouTube. O Wendell, né, já é um cara coroa. E você vê a maioria dos dubladores já consagrados, né, que a gente viu aí no próprio Dragon Ball, nos Cavaleiros do Zodíaco, você já vê a galera com uma certa idade. Ou seja, essa geração tá passando. E aí o que é que eles fazem? Dizem, olha, os personagens que vocês já fizeram vão continuar agora novos, né? Vai passar a ter a mesma voz de dubladores oficiais lá fora. Por exemplo, você sabe que a voz de Goku lá fora, ele tem a voz de uma senhora, parece que era uma dubladora já mais velha, né? Os fãs aí que me corrijam se eu estiver errado, mas eu já tinha ouvido isso, né? Que a voz de Goku era uma senhora que fazia, né? Lá fora. Então, a partir do momento que ela falece, aquela voz ali, ela pode ser imitada por inteligência artificial, porque os fãs querem isso. Você não quer ver o seu personagem trocar de voz, isso aí
acaba com o clima do personagem, né? Porque querendo ou não, quando você tá assistindo ali, você vê como uma coisa viva. Ele não pode perder a voz dele, né? E diferente do ser humano, o personagem não falece. Até falece, como Dragon Ball, mas ressuscita de novo, né? Então, o que é que eu quero dizer pra vocês? Ora, se tem uma tecnologia que pode, né, trazer essa nostalgia de volta, não fazer se perder aquele efeito que foi criado, por que é que alguém vai ser contra? Então veja, o sistema cria uma coisa e as próprias pessoas vão querer essa coisa. Ninguém vai se pôr no lugar dos dubladores porque pensa logo, eu não sou dublador nem quero ser, então é problema de vocês. Então é uma coisa que não tem como impedir, não porque seja impossível impedir, mas porque as próprias pessoas não querem. Veja que a gente já está chegando perto da resposta da primeira pergunta desse vídeo. Olha o que os dubladores falaram nas palavras deles. Nosso interesse não é proibir nenhuma evolução tecnológica. Queremos apenas garantir que é o que apenas uma ferramenta de criação não passe ser entendido como nosso criador, diz o manifesto da campanha Dublagem Viva. O movimento tem apoio de Wendel Bezerra, voz em português do personagem Goku de Dragon Ball, Gilberto Baroli, o Saga de Os Cavaleiros do Zodíaco, Selma Lopes e Mag Simpson, Cristiano Monteiro, a lindinha de As Meninas Superpoderosas, entre outros nomes na dublagem brasileira. Uma petição liderada pelo Unité de Voz Artística, grupo global de associações de dublagem, já reuniu mais de 50 mil assinaturas para impedir a substituição de dubladores humanos por robôs. Os limites para o uso de inteligência artificial em produções audiovisuais são alvo de debate no mundo inteiro e foram um dos pontos chaves da greve dos atores de Hollywood que durou 4 meses em 2023. Os estúdios vêm experimentando a IA nos últimos anos, seja trazendo de volta as estrelas de cinema que já morreram com o uso de réplicas digitais realistas, seja criando figurantes gerados por computador para reduzir o número de atores necessário para cenas de batalha. Segundo o Sindicato dos Atores, o acordo firmado ao fim da greve não bloqueia o uso da IA, mas garante aos artistas compensações justas e o direito ao consentimento para ter suas imagens, né, as imagens deles reproduzidas ou alteradas por computador. Então você vê aqui que já é uma treta perdida, família. Eles começam assim, aí depois, né, essa geração vai passando e as novas não tem vez, né? No Brasil, o movimento Dublagem Viva pede que também sejam determinadas regras para equilibrar os avanços tecnológicos com a preservação de empregos e garantir qualidade de dublagem. Duvido, né? A qualidade quem vai dizer é o povo. Não tem como. Eu acho muito errado isso um órgão vir dizer o que é qualidade e o que não é. Se você está consumindo o produto e você está achando legal, né, é você quem diz a qualidade, é o próprio consumidor. Então você vê aqui, já é uma coisa nada a ver, né? Garantir a qualidade da dublagem. Quer dizer que só tem qualidade da dublagem que eles fizerem? Não, lógico que não. A campanha destaca que a função dos artistas vocais dá autenticidade à versão dublada das produções e adapta os personagens à cultura e ao contexto de cada país. Quando você assiste um filme, você não vê toda a vida que foi colocada dentro do estúdio, diz o Wendel Bezerra, voz de Goku, em vídeo sobre outra coisa que também só interessa, né, meus irmãos, ao dublador, né? O cliente sempre vai ver o produto final, né? Todo o envolvimento que tem até chegar ali, né? Como eles incorporam o personagem, entra na mente deles, isso é uma coisa deles, né? Infelizmente. Ele fala, a gente quebra a cabeça e coloca a nossa inteligência natural para saber como comunicar da melhor forma. Para fazer isso são necessárias sensibilidade e percepção artística, claro, né? E as máquinas agora, com os padrões já criados, né? Já tem várias obras criadas ao longo do século passado e desse, então a máquina já tem os padrões, os parâmetros para cada tipo de personagem e só vai copiar e fazer sem erro nenhum, né? Afinal de contas, como eu digo, o fator humano sempre vai ter o sentimento, né? De um dia o cara tá mais estressado, um dia o cara tá mais alegre e às vezes não consegue reproduzir um grito que deu, por exemplo, ao gritar um golpe ou algo do tipo. Entre os limites para o uso de inteligência artificial reivindicado pelos dubladores estão que a IA não seja usada para reproduzir vozes de atores em outros idiomas para o português com a finalidade de substituir os dubladores. É isso que eu falei para vocês da velha, né, que faz Goku. Se fosse hoje, com certeza as pessoas iriam querer que o dublador brasileiro tivesse o mesmo tom de voz, o que fica quase impossível até pelas palavras. Porém, com a inteligência artificial, já tem muitos vídeos aí, né? Pessoas comuns da sociedade, né? Não é nenhum profissional, já estão fazendo isso com GTA, né? O GTA V, por exemplo. Tem várias dublagens aí do Trevo, o Michael e o Franklin, né? Conversando ali em português, né? Inclusive já tentando imitar o nosso tom e tudo, com as mesmas vozes que eles têm na versão americana. Então você não vai ter o choque, né, daquela mudança de tom de voz que a gente tem, né? Quem já assistiu, por exemplo, um filme em inglês, você já deve ter visto isso. Deve ter, até você já deve ter feito alguma vez. Você, com muita pressa, assistiu algum lançamento em inglês, né? E quando chegou a versão dublada, você não gostou do tom da voz daquele ator, né? Você fica achando estranho, né? Por exemplo, eu vi muita gente que assistia a série Sobrenatural com
as vozes em inglês não gostar, né, da voz em português, que segundo o pessoal acha mais fina, né? Diz que a voz dos caras lá tem um tom mais agudo, né? Principalmente o do Sam Winchester. Então esse tipo de coisa, esse conflito que existia, ele vai deixar de existir, porque vai vir a mesma coisa, né? Então é uma coisa que não tem como parar, família, porque o povo quer e o sistema tem a oferecer. Continuando aqui a argumentação deles, que você vê que nenhuma aqui realmente é válida no ponto de vista lógico, né? Que o uso da IA na dublagem esteja em conformidade com as leis de direitos autorais, os contratos de trabalho e os acordos estabelecidos com os detentores dos direitos. Os detentores vão querer isso também. Outra coisa que a IA não seja usada para promover ou perpetuar estereotipos, discriminação. Aí pronto, aqui o povo já fica contra, né? Que não seja para perpetuar estereotipos, discriminação racial, étnica, de gênero ou qualquer forma de discriminação e preconceito. Então, isso aqui, meu irmão, mais uma vez, a pessoa que está consumindo, o povo, é quem deve dizer se tem isso ou não. Não é nenhum órgão vir, não. Quer dizer, se você coloca, por exemplo, o Ranger vermelho para ser um homem, não pode não, você está criando estereotipo. Isso é um absurdo. Isso é um absurdo, simplesmente é assim. Então, quando eles colocam isso aqui para ficar bem, né? Isso aqui na verdade é uma regra, meus irmãos, para ficar bem com a grande mídia, né? Para que no mundo eles sejam vistos como os mocinhos, já que é moda hoje em dia, né? Colocar essas coisas aqui. Quando na verdade os caras estão pensando só no próprio bolso, né? Por fim, que a regulamentação seja elaborada de forma abrangente e consulte todos os envolvidos no setor, incluindo profissionais da dublagem, estúdios de produção, detentores de direitos autorais, especialistas e sociedade civil. Pronto, né? A gente também queria que o mundo não tivesse crimes, a gente também queria que todo mundo tivesse o suficiente para viver com conforto, né? Mas não é assim, não é como a gente quer. Então, não achei nada aqui do que eles falaram válido, meus irmãos. O Manifesto do Movimento pede que as ferramentas de IA sejam usadas apenas para auxiliar e aprimorar os processos em produções audiovisuais. Aí o cara tá rouco, né? Tem um problema de garganta ali. Porque o ser humano é ser humano. Aí tem que atrasar as dublagens ali, uma semana, duas, pro cara melhorar, né? E ainda quando vem fanhoso. Aí quer dizer, você acha mesmo que tendo a ferramenta, o pessoal não vou usar não porque é antiético. Isso não existe, né? É uma besteira. A IA pode ajudar no combate à pirataria de conteúdo, ao fornecer mecanismos mais eficazes para detectar e bloquear reproduções ilegais, além de criar ferramentas de reconhecimento de voz e análise de conteúdo para identificar tentativas de uso não autorizado de material dublado, sugere o texto. É essencial preservar a expressão vocal, emoção e interpretação. Aqui eu já falei, né? Já falei disso aqui. A máquina já tem os parâmetros aí de várias dublagens que foram feitas. Você pega, por exemplo, a dublagem clássica dos Cavaleiros do Zodíaco, e pega a nova foi corrigir todas as palavras erradas. Por exemplo, no começo, todas as armaduras eles diziam que eram armaduras de ouro, né? Os caras não prestaram atenção nisso. Jabu de unicórnio é chamado de Jabu de Capricórnio, é um absurdo, né? Tem vários erros ali grotescos. Porém, a emoção que os caras faziam aquilo ali, principalmente quando se grita o meteoro de Pégaso, não tem comparação. Eu vi até o próprio dublador, né? Sendo questionado nisso, ele disse, olha, porque parece que na dublagem antiga tinha mais emoção? E os caras falaram, disse, olha, aquilo ali foi um dos nossos primeiros trabalhos quando chegou aqui no Brasil, e a gente sabia que aquilo se vingasse ia abrir as portas, então a gente gritava para sangrar a voz mesmo, a gente fazia para ficar, era o maior trabalho da vida. Agora não, né, já se passou anos, já sou conhecido, tenho vários personagens, o cara foi bem sincero mesmo, né, porque o que a gente nota, se você pegar a dublagem antiga, apesar de todos os erros, ela é bem melhor, né? Veja, feita pelos mesmos profissionais, né? Agora com mais experiência, e ainda assim ela sai com menos emoção. Porque uma coisa é você fazer já de modo mais profissional e outra coisa é você fazer com o coração, sabendo que aquele é o trabalho da sua vida, que você pode, a partir dali, né, desbancar mesmo nessa profissão que você almeja, né, que é o seu sonho. Então tem essa diferença, e essa diferença é justamente o que a IA vai imitar. Ela vai ver isso aí e vai dizer, ó, aqui tá melhor, eu vou pegar o melhor do melhor de cada coisa. Então não tem, meu irmão. E é essa a resposta que eu dou pra você. Tem como melhorar as coisas, meus irmãos? O poder da elite global, ela é absoluta? Lógico que não. O único que é absoluto é Deus. Ele é que é perfeito, ele é que não tem erros. Todo sistema criado pelo homem, mesmo guiado pelo próprio capeta, ele tem falhas, ele tem erro. O único ser perfeito é Deus. Então, se é assim, né? Se Deus é do nosso lado, quem poderá contra nós? A questão é que nós mesmos não vamos querer agir. Esse é um belo exemplo disso. A IA vai substituir uma profissão, né? Vai acabar mesmo com o tempo. E nós não só não vamos achar ruim, como vamos torcer para que isso aconteça, já que essa nostalgia que a gente sente pelos personagens vai ser mantida. E afinal de contas, cada um vai pensar que não é dublador nem quer ser, e isso é um problema deles. Então, meus irmãos,
É triste, né, a gente reconhecer esse pensamento em cada um de nós mesmos. A verdade é essa, você não quer ver o seu personagem mudando de voz, eu não quero ver. Então o poder da elite está nisso, né? Eles nos oferecem coisas que as pessoas pensam, né? Olha, isso aí que estão fazendo é errado, mas se a gente agir, a gente pode acabar perdendo isso. Então é melhor ficar como está. E vai aceitando, aceitando, aceitando. E é esse o grande poder deles, a manipulação mesmo, né? Nos dão coisas para nos deixar presos naquilo e depois de acostumados, por que não dizer viciados, nós não queremos mais nos libertarmos. Então, meus irmãos, os nossos vídeos é para mostrar essa realidade, para que você veja numa simples notícia dessa o lado oculto dela. O lado oculto é esse, né? Para onde a gente vai, a estrada que isso leva. É essa a questão, não é para ninguém ficar preocupado. Ai meu Deus, eu fico nervoso com esses vídeos. Se você fica assim é porque você é fraco, não é? A grande verdade é que a gente sabendo a realidade, a gente pode nos posicionar e fazer várias escolhas na nossa vida diferente da que o gado faz. Começando já pelos alimentos, começando já para ter uma vida mais saudável, escolher até um lugar melhor para viver e etc, etc. Já que a gente sabe, né, que essa história de morar em grandes cidades, que foi nos acostumado com os filmes de Hollywood, se você morasse no campo você era um caipira, né, burro. Então todas essas coisas como foram mostradas, entrou na cultura nacional e internacional e as pessoas colocaram isso na cabeça. E hoje, né, quem está desperto tem a consciência. Eu tenho certeza que 99% desse canal, se tivesse a condição, se realmente pudesse se sustentar, hoje estaria no sítio. Estaria morando em um sítio, em uma zona rural, com muito orgulho e satisfação. Então esse é um fruto que a gente colhe junto, né? Essa conscientização. A gente pode até não estar morando agora, mas os nossos sonhos estão voltados para isso, as nossas vontades estão voltadas para isso. E só está assim porque nós despertamos, porque nós entendemos o que foi feito e por que foi feito. E esse desejo nasce em cada um de nós. Senão a gente seria como a maioria, família. Ah, a gente tá legal, estamos aqui, como dizem os filmes, no lugar que é pra estar, né? Então, esse vídeo vai encerrando por aqui. Deixa aí a tua opinião, o que é que você acha, por mais contrária que seja a minha, ela é sempre bem-vinda.